que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vou partilhar aqui, né, o vídeo. Só Jesus sabe explicar o fim dos tempos. Tô ouvindo aqui, né? Vou partilhar um pouco desse início, né? E Jesus, né, explicando o que está acontecendo nesses tempos, né? Que tá falando que é os tempos que antecedem o fim, né? O fim dos tempos. É pré-juízo final, né? Antes do juízo final, ele falando desse tempo. E aí ele explicando, né, dos castigos que virão, tanto para os bons quanto para os maus, né? E, e aí ele está explicando por quê, né? O para quê, que é justamente, né, que quando as pessoas boas, né, são levadas, é uma proteção, né? Proteção para que ela também não, até mesmo não se desespere com as trevas do mundo, né? Se a pessoa está preparada para ir, né, e é um momento propício, ele leva. Como ele está falando, vou levar os bons também para que eles não se tornem maus ao ver a terra, né? As coisas da terra que estão piorando, vão piorar muito, né? As realidades, né? Que a gente está vendo aí a gente sabe cada coisa. Então, se a pessoa for, sei lá, desanimar, né? Perder a fé por causa desse mundo, né? Então, é uma forma de guardar, de proteger, de levar, né? Que vai levar essas pessoas. Mas elas estão salvas. E também quando ele leva os maus, também. Então, essas duas realidades a gente está vendo muito, né? E aí, né? Aí eu estava pensando, né? Nessa realidade que Jesus fala sobre isso, né? Por quê? Porque a gente estava até meditando na live sobre isso, que se a pessoa, né? Olha para as trevas, assim, sem a luz da fé, sem buscar Deus, sem ver Deus, né? Sem olhar com esperança, ela desespera, ela não aguenta, né? Ela fica desconsolada a ver a realidade do mundo. Então, se a gente fica só olhando assim para as trevas em si, para as trevas, para as coisas, desanima. Qualquer um desanima, né? Mas precisa olhar para Deus. Então, se Deus leva alguém que ele vê que não, sei lá, não tem capacidade, não vai aguentar, não vai conseguir, pode, sei lá, perder a fé, né? Uma proteção. E naquele momento aquela pessoa está ainda com fé, está caminhando, e ele vê que ela não vai suportar, às vezes, tanta coisa que vai ver, ele quer preservar ela, né, dessa visão. Então ele leva. Então, para você ver que isso tudo é amor e proteção de Deus. Tudo é proteção de Deus. Ele faz tudo com propósito, né? E aí eu li as mensagens de hoje, né, no grupo, né? São muito fortes, muito, muito fortes, né? Eu estava meditando desde outras passagens da primeira, segunda leitura, evangelho, que está falando exatamente dessa realidade, né? Que Jesus está falando aqui nesse vídeo. As leituras estão unidas, né? Você vê que é tudo no cerco da divina vontade, né? Na liturgia. E estão falando exatamente disso, né? Tá falando que nessa leitura, Jesus aí no início está falando que ele manda, né? Os avisos, ele manda a luz para as pessoas, ele anuncia, mas eles não querem ouvir, não querem ouvir, né? Não liga para Deus, né? Escolhe o mal. Ah, Deus é bonzinho, não vai acontecer nada do que está sendo falado aí, né? E foge, não acredita. E até ri, né, da mensagem. E na leitura, na primeira leitura, o profeta Jeremias estava sofrendo muito desprezo, porque ele estava levando a palavra de Deus, né? Estava levando a palavra de Deus, avisando, né, que dos castigos por causa do pecado de Israel, avisando do pecado, que Deus não estava gostando daquela situação, e eles rejeitaram a palavra de Deus, né? Rejeitaram e falaram: Deus vai nos proteger, sim, a gente vai se unir ao Egito
e Deus vai nos guardar. Não, nós não temos que temer, não, porque nós somos o povo escolhido e não sei o quê, e sem cheiro de soberba, né? E não ouviram o aviso de Deus sendo dado, né? Então, essa leitura, né, na oração de Jeremias, ele até falava, estão me vigiam o tempo todo para esperar um escorregão meu para me pegar em apuros, né? E os profetas, né, eles todos retratam, fala de Cristo, né? Fala muito de Cristo, daquilo que eles precedem o Cristo, né? Então, Jesus Cristo é a mesma coisa na vida dele. Sempre tinha alguém vigiando ele o tempo todo, né? E ele falava uma coisa e a pessoa pegava e distorcia o que falava. Então ele sofreu todo esse desprezo, sofreu todas essas perseguições, né? Aí na segunda leitura o apóstolo Paulo já fala aos romanos, né? Encorajando eles, não tenham medo daqueles que matam o corpo, né? Tenham medo daqueles que matam a alma. Então tenham medo do pecado, né? Da carne, do mundo e do demônio. Fujam dessas realidades. É disso que vocês têm que fugir, né? Não é fugir assim de uma perseguição temporal, de uma calúnia temporal, né? Porque as pessoas sofrem, não, igual o padre estava falando na missa, né? Não é só uma perseguição física, as perseguições morais, né? E o padre falou de todas as realidades, ele falou assim de pessoas, né? Que perseguem umas às outras até dentro da igreja, por querer aparecer mais, né? E inventam fofocas, calúnias contra os irmãos. E aqui Jesus está falando dessa realidade. Jesus está falando também disso. Ele está falando, não é só daqueles que olham para as trevas, não é só daqueles que vivem nas trevas no sentido assim, daquilo que a gente já pensa, né? Assassinar alguém, usar droga, prostituição, essas coisas. Mas também as coisas espirituais, né? Porque na leitura Jesus falava assim, né? Na hora que Jesus fala assim, que conhece cada fio do nosso cabelo, aí eu fiquei pensando nesse estudo, né? Porque ele fala assim que ele está olhando para nós constantemente, ele olha para o nosso coração e sabe o que está lá. Então, se quando ele fala que conhece cada fio do nosso cabelo, quer dizer que ele sonda todo mundo, quer dizer que todos estão nos olhos dele, e nenhum escapa dos olhos dele, e ninguém engana a Deus. E foi feito ontem, eu vi uma certa parte do vídeo, Jesus fez uma pergunta muito forte. Uma pergunta, né, que eu fui levando ela para a missa, né? A pergunta que Jesus fez foi para todo mundo, né? Sobre É uma pergunta assim sobre quem nós realmente somos, né? Por causa tava falando do conhecimento de si mesmo, né? Se realmente a pessoa ama a Deus verdadeiramente, né? Quem realmente nós somos, né? Mas assim, fazer essa pergunta para Deus, né? Deixar diante de Deus fazer essa revisão, esse encontro com a verdade, sabe? Quem realmente nós somos. E interessante que quando eu fui para missa, para celebração, que foi celebração, foi muito interessante que o seminarista, né? Eu vi ali mesmo que Deus usou ele totalmente assim, sabe? Que era Deus instruindo ele o tempo todo, não queria falar, porque parecia até que ele parava um pouco, sabe, de falar, e como se esperasse uma informação chegar, como se fosse assim, sabe? Pensei que estava meio assim, devagar para falar, mas não era, porque estava realmente falando, né, inspirado. E ele foi e fez fez essa pergunta também, com outras palavras, mas fez essa pergunta também. Vocês estão realmente dando testemunho verdadeiro? Pediu para todo mundo fazer essa avaliação. Como cristão, realmente estão dando testemunho de verdade, né? Uma pergunta assim, dá para todo mundo ali meditar. Então, realmente, é isso que Jesus quer de nós, né? O que nós vamos escolher, né? Qual caminho, né? E aqui nessa leitura, eu vou ler essa leitura aqui no grupo. Aí Jesus fala: amaldiçoados são aqueles que não se importam comigo, né? Então, não se importa com nada de Deus, com a ideia de Deus, como está falando também do deicídio, né? Matar a ideia de Deus, matar a ideia de Deus, matar a ideia de Deus assim, como essa ideia de Deus se apresenta, igual apresentou na figura de Jeremias, falando para
para aquelas pessoas lá, né? Falando da verdade de Deus, e eles não queriam, eles rejeitaram, né? Às vezes mata a ideia de Deus também com contra-testemunho, né? Com tantas situações assim que vai matando a ideia de Deus, as pessoas que não querem saber de Deus, mesmo sofrendo, mesmo em situações assim, que aí que tinha que agarrar a Deus mesmo no momento de dor, porque Deus permite esse momento de dor, como ele está falando, para as pessoas se voltar para Ele, que muitos só na dor mesmo, né, para se voltar com Ele, porque pelo Ele mandou o amor, né? Então, assim, na hora ali que eu estava meditando na passagem de Jeremias, assim, o aviso de Jeremias, né, foi o amor, né? Deus trazer uma luz, mostrar para eles o conhecimento deles mesmos, que eles não, como Deus estava vendo aquela realidade de Israel, e que Deus não estava feliz com nenhuma oferenda que eles estavam fazendo, porque não era verdadeiro, porque tinha uma vida dupla, né? Era uma coisa diante dos outros e escondida era outra. Então os outros, Jeremias, para iluminar eles, mas aí eles não vieram pelo amor, então aí teve que castigar, e é a dor, que é exatamente o que Jesus está fazendo, está falando. Então, assim, não importa comigo como despreza ele, é por meio daquelas pessoas também que trazem a palavra de Deus, porque quem fala e anuncia a palavra de Deus, igual o padre falou assim, um profeta, ele não foi anunciar ele mesmo, ele foi anunciar o próprio Deus para aquelas pessoas, ele foi anunciar o próprio Deus, então eles rejeitaram o próprio Deus. Então, quando também não se dá ouvido aos instrumentos de Deus, despreza a palavra de Deus, né? Isso é coisa da cabeça de quem tá falando, interpretação humana e não sei o quê, e não dá valor e despreza, como ele tá falando, despreza a vontade de Deus, não se importa com a vontade de Deus, não se importa com o que Deus pensa, com o que Deus quer, é a mesma coisa. Quer matar a ideia de Deus, até o pensamento, de pensar, será que aquilo que Deus está me falando não é para me meditar? Realmente o Senhor não tá dizendo por meio daquela palavra assim, tem alguma coisa errada que eu tenho que corrigir na minha vida, né? E aí quando a pessoa, não, deixa pra lá. Então assim, não importa, né? Ele semeia, a palavra dele é a semente sendo semeada. E muitos corações, né, não deixam essa semente entrar, germinar, não recebe bem essa semente, não recebe bem ele, então não se importa com ele, não recebe a palavra dele bem. Não quero nem saber o que Deus pensa nisso, não quero nem saber o que Deus está pensando na minha vida, não quero nem saber o que tem para me dizer da minha vida, do que eu tenho que mudar, do que eu tenho que melhorar. Então não se importa com ele. E me nega para seguir a besta. E na passagem ele fala, né, para não temer aqueles que matam o corpo, né, que ameaçam tirar a vida passageira, mas tema aqueles que matam a alma, que é justamente seguir a besta, dar sua alma para o mal, né? Em vez de se importar com Deus, né? Quer seguir o mundo. Que a besta tá aí também fazendo, né, as suas festividades, né? Está aí também oferecendo, né, fazendo as suas propagandas, né? Usando também seus mensageiros, né? Tem os mensageiros de Deus e tem os da besta, né? A gente vive nesse contraste entre luz e trevas, luz e trevas. Então, a gente também vê aqueles propagadores da besta, né? Que cada vez mais estão, né? Como o senhor falou, aquilo que é feito às escondidas será trazido às claras, está cada vez mais às claras, para que ninguém fale que não viu, para que ninguém fale que não sabia, né? Para deixar assim as pessoas assim bem conscientes, mas mesmo assim elas vivem sonolentas, né? Vivem sonolentas. Então a justiça de Deus, na aparição de Cristo para inaugurar a paz, nós agora citamos o início e o fim de um ditado de Jesus, omitido o meio, pois não pertence aos tempos finais. Jesus diz: eu sei que vocês estão sob ataque e são fracos, né? Então, ele sabe, né, ele sabe o quanto, né, o ser humano, por exemplo, é fraco, vê uma notícia e já fica assustado, né? Vê as ameaças, né, sob pressão, está sob pressão e já sente a fraqueza, né? Sente a tempestade vem e treme, né? Se assusta, né? São muito fracos, assim. Ele sabe o quanto, aqui ele fala, sob ataque.
A gente está sob ataque. Você liga a TV, você vê, você está o tempo todo sendo oferecido, né? É ideologia, isso, aquilo, é teologias loucas, né? Que são feitas e criadas, né? Tudo da besta, esses ataques. São ataques sobre várias coisas. Eles estão tentando matar, como o anjo Azarias falou para Valtorta, né? Eles estão fazendo de tudo para matar a ideia de Deus nas almas, né? A ideia de Deus, assim, tirar também a ideia de Deus de dentro das pessoas, elas começarem a ver o mal e falar, não tem jeito não, o mal que está dominando mesmo, né? Nossa Senhora. Então, assim, muitos ataques também, as pessoas, assim, que vêm falar, que isso, não seja careta, não. Pode ser, você é muito fraco, bebe essa bebida aqui, né? Chega pro jovem, oferece, né? Bebe essa bebida aqui, toma, experimenta, né? Que isso, né? Não faz parte do grupo, né? Não seja um sem graça e a pessoa, né? Para querer ali se socializar, experimenta e não é bebida, droga, tantas coisas. Muitas dizendo pode liberar, não tem problema nenhum, né? Importante é ser feliz. Então assim, ataque às famílias para esnobar da fé, né? Muitas perseguições acontecendo, né? Então, assim, muito ataque à família, ataque à ideia de Deus em todas as coisas, porque Deus, a vontade divina permeia todas as coisas. Então, tem a vontade divina a ideia de Deus no que Ele quer de família, a ideia de Deus do que Ele quer com uma esposa seja, a ideia de Deus do que Ele deseja que um esposo seja, a ideia de Deus do que Ele deseja que como um filho seja, como um estudante seja, como um jovem seja, né? A ideia de Deus, assim, em todos os lugares, como se deve ser na caminhada na fé, como um padre deve ser, como um seminarista deve ser, como um religioso deve ser. Então, vão vindo ataques, né? Querendo mudar essa ideia de Deus, querendo tirar o ser humano dessa visão, né? E colocar uma outra ideia, que é a ideia da besta, né? A ideia a ideia totalmente errada, como fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não, tudo te convém porque você está vivo, né? Então, vão mudando, né, as coisas. Então, assim, tem uma ideia de Deus, né? Tem a vontade de Deus que Ele quer, que Ele deseja para cada pessoa, em cada estado de vida, né? Para reger cada um de nós. E então vão sendo feitos ataques, e ataques às famílias, essas coisas para as mulheres começarem, né, a ficar feministas, né, e começarem a não querer mais a vida de esposa, de mãe, né, muitas coisas para matar a ideia de família, né, a ideia assim de você criar filhos, de você ter filhos, né, a ideia disso, e vão criando outras ideias, né, para que você, né, possa evitar. Então, assim, são tantas coisas, tanto julgo. Então, sabe o como que a gente está cercado dessas realidades, mas não é por causa disso que ele vai falar assim, não, filho, eu sei, né, que tá difícil mesmo, eu entendo, então eu não vou cobrar nada de vocês, eu não vou cobrar um testemunho nenhum de vocês, ao contrário. Igual ele falou, não tenha medo daqueles que matam o corpo, não tenha medo daqueles que estão, por mais que eles venham ameaçar a família, por mais que eles venham rir da fé, por mais que eles venham ridicularizar a ideia de Deus, tirar da ideia de Deus, fazendo as pessoas pensar mal, né? Ter vergonha da própria fé. Não olhe para o que você pode perder aqui na terra, que é isso que ele está falando. Não, não olhe se você vai perder amigos por causa de mim. Não, não é só perder a vida assim de morrer. É perder a estima dos outros, é perder as amizades. O padre falou, quem segue a Deus sofre muito desprezo. Ele não falou essa palavra, ele falou outra, mas ele estava falando disso, né? Que, a pessoa é muito perseguida quando ela está caminhando, porque realmente é contra esse mundo. Mas não tema esse mundo, né? Não tema esses que matam o corpo, tema os que matam a alma. O que que mata a alma, né? É o pecado. É não fazer a vontade de Deus. É isso que mata, né? Ou seja, tema esses que matam a ideia de Deus na sua alma, né? Não tema esses que pode não tema perder uma amizade, não tema perder um like, né? Não tema uma censura, não tema essas coisas temporais.
Mas tem aqueles que podem matar a Deus na sua alma, o deicídio, matar a ideia de Deus na sua alma, fazer você duvidar da sua fé e você começar a caminhar por outra direção que não é a que Deus quer, né? Tema perder esse amor por Deus, tema isso, é isso que você tem que correr mesmo disso, das ofertas do mundo mesmo, correr mesmo, aonde tem essas coisas você tem que passar longe, né? Como está sendo falado no vídeo, que eu ainda não vi, né? Sobre essas propostas aí, né? Do mal aí, ó. Aqui, ó, não frequente esses shows se quiser se salvar, né? Lugares que vai matar essa ideia mesmo, lugares assim que não vai acrescentar nada, né? Então, é desse tipo de coisa que a gente tem que temer. É esse tipo de coisa que a gente tem que fugir mesmo. Fugir mesmo, igual você foge da serpente, foge mesmo. Isso aí sim. Esse medo de perder a Deus deve ser. Esse aí sim, né? De se afastar de Deus. Isso sim. Então é muito sério isso. Eu sei disso e quando eu julgo, eu levo isso em consideração. Então, Deus olha tudo. Como eu falo, eu conheço cada fio de cabelo. Então, ele leva tudo em consideração. Ele é justo. Ele falou isso, né? Se você faz o bem, você é abençoado. Se faz o mal, é amaldiçoado. Ah, isso é porque você gosta mais de uns e dos outros? Não, mas é aquilo, né? É uma justiça. Ele é justo, né? Você mesmo colhe. Ou você vai receber o mal, se plantar o mal, vai colher o mal, né? Se plantar o bem, vai colher o bem. É, é, é justiça, né? É justiça. Então, eu sei disso. E quando eu julgo, eu levo isso em consideração. Eu não seria mais justo se não tivesse em mente a sua fraqueza e as ações do maligno. Então, eu sei que está tendo ataque. Ele sabe de tudo que está rolando na TV. Ele sabe de tudo que está rolando nos meios de comunicação. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe, sim, da guerra contra a família, tudo. Mas ele nos deixou a força. Jesus deixou tudo para nós, né? Então ele também vai levar isso em consideração. Porque é nesse momento que mais a gente tem que se agarrar à nossa fé. Esse é o momento que a gente tem que dar o maior testemunho, né? Justamente por estar nesse mundo que é muito difícil estar nesse mundo nessa época, né? Mas a gente não está sozinho. Deus está no nosso meio. Ele está no nosso meio de verdade. E a gente não pode duvidar. E aí também que é o meio, assim, também mais e mais e mais, então, de dar testemunho, né? De justamente que essa palavra de Deus não morra dentro de você. Que essa palavra de Deus que você está ouvindo entre e germine. E se encha de Deus mais ainda, mais ainda. Quanto mais ainda é a oferta, mais ainda também, né? É hora de buscar a graça. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde está superabundando as ofertas erradas, corra para a graça, porque não, ele está no nosso meio e ele não para de fornecer a graça. Mas, igual está falando, são poucos os que se importam comigo. São poucos os que querem, são poucos os que se importam com o que eu penso, com o que eu desejo para as suas vidas. São poucos os que me buscam, que se importam comigo de verdade. Então é muito grande. E aí ele fica muito triste. Por quê? Porque às vezes ele superabunda a pessoa de graça e de ajuda, né? Mas ela não usa essas ajudas. Ela não usa de verdade essas ajudas, né? Não realmente trata, né? Deus com amor e com respeito que ele merece. Então é muito sério isso. Aqui, ó. É que o que me torna severo, né? É que muitas vezes vocês não caem por fraqueza ou por armadilhas demoníacas. Então, vocês caem conscientemente. Olha isso. E vocês deliberadamente se lançam no abismo dizendo a si mesmo: o que me importa Deus? Então Deus vê os corações. Vê os corações. Se a gente realmente está buscando a Deus com verdade ou com falsidade. Quem realmente está lá dentro? O que me importa é Deus
o que me importa é estima, o que me importa é atenção para mim, o que me importa é outra coisa. Então, o que deixa, sabe o que está deixando mais severo? A Deus. Não é porque está tendo ataques e ataques às famílias, propostas e propostas, mas é ele olhar para o coração do homem e ver que a intenção do homem. Porque uma coisa é alguém te oferecer uma coisa, e aí Deus está olhando que vier até você te oferecer aquilo. Mas outra coisa é você lá na sua intenção falar assim, gostar, querer, se interessar por aquilo. Aí que tá. E Deus falou na leitura. Quando ele falou isso, eu conheço cada fio de cabelo, eu fiquei pensando nisso, que ele olha lá dentro, que tá lá dentro de verdade, que conscientemente a pessoa deseja aquilo. Conscientemente ela deseja aquilo. Que não é algo que lá dentro dela ela rejeitou. É isso que ele olha. Se lá dentro do coração da pessoa ela rejeitou aquilo, ou ela amou aquilo. Ou lá no fundo ela quis aquilo. Ela quis se colocar numa ocasião. Ela própria procurou conscientemente se colocar numa ocasião para depois falar, eu sou fraco. Mas lá no fundo Deus olha, você realmente não quis ser fraco? Você realmente não quis a armadilha? Você viu a armadilha e realmente quis passar longe ou quis andar devagarzinho próximo a ela para ver o que acontece? É isso que ele vai olhar, o que está lá dentro da consciência, da intenção. O que a gente alimentou? Eu me importo com Deus e não quero pecar? Ou lá no fundo, eu quero pecar? E depois dizer que sou fraco. É aí é que está. E é aí é que ofende ele. Muitas confissões infrutíferas. Porque a pessoa se confessa porque quer reconhecer que é fraca. Mas a intenção dela é continuar sendo fraca. A intenção dela, ela não importa com o que Deus pensa daquilo que ela está fazendo. Lá no fundo, ela usa Deus de uma pomadinha para curar a cicatriz da fraqueza. Mas não busca Deus como alimento para a fraqueza dela. Ela não tem coragem de dizer para a própria fraqueza, eu tenho Deus. E o que ele pensa é mais importante para mim do que você tem para me oferecer. Então, muita coisa a consciência. O ser humano não está mais segurando seus impulsos, seus desejos. Ele está querendo fazer isso. Aqui que ele falou assim, né? O que é ditas ocultas será revelado, né? Aí eu fiquei pensando também assim, aquilo que o homem lá no oculto dele, na consciência dele, lá no profundo, ele alimenta e está escancarando, né? Está mostrando aquilo. Aquilo está saindo, né? Aquele jovem que entrou lá e atirou, né? Aquilo já estava dentro do coração dele, oculto, né? Maquinado, né? E já tinha aquilo ali sendo alimentado dentro dele. E aí a pessoa já não está segurando, mas Deus mesmo não tá deixando, né? Tipo assim, meio que segura ainda, né? Mas como tem essa questão da liberdade de cada um, né? Então tá deixando cada um já mostrar os seus frutos de verdade. O que a pessoa tá plantando, ela já tá colhendo, né? Então ela já tá se mostrando, revelando-se, revelando. Então aqui também é um lugar de muita revelação do que realmente estava escondido dentro de cada um. Por isso que a gente vê os escândalos, né? Mas é porque aquilo já estava lá dentro do coração da pessoa, sendo alimentada. É uma paixão que não foi destruída. É uma paixão que foi guardada para ser revelada no momento que a pessoa já não aguentasse mais e explodisse. Aí Jesus perguntou: quem você realmente é? Ou seja, o que realmente te impulsiona? É Deus ou é você? Ele perguntou isso para todos, né? Para todos nós. E aí, né, quando ele fez essa pergunta, Nossa Senhora, né? A gente fica, meu Deus, só você mesmo para dizer, né? O Senhor é que sabe de todas as coisas. Não quero fazer nada que não seja a sua vontade. Que a gente não quer ofender a Deus, né? De jeito nenhum. Mas é uma pergunta muito importante e as pessoas têm medo de fazer essa pergunta. As pessoas têm medo de, nessa terra,
já aproveitar essa oportunidade para fazer essa análise, porque estava também meditando o estudo 5, né? E que ele fala que aqui na Terra a nossa vida é o céu. Aqui na Terra é um lugar para a gente se preparar, né? É um lugar justamente para isso. Então, aqui é o lugar de se preparar para o céu. E como a gente vai ser aqui na Terra, vai ser no céu. Então, aqui é um tempo assim que para a gente aproveitar esse tempo, para a gente se corrigir, né? Para a gente perdoar, né? Para a gente se emendar, para a gente realmente conhecer a Deus, né? Se importar com Deus. A pergunta: o que me importa? O que me importa? Não, essa aqui é a pergunta errada, né? O que me importa Deus? Ou seja, o que me importa o que Deus pensa? Não. É querer se importar com Deus. Não ter esse pensamento, né? E a gente precisa pedir, Nossa Senhora, igual Jesus falou, deixou todos os méritos dele, mas poucos pegam, né? Poucos recebem, né? Poucos recebem. Então, se importa, né? Com tudo que ele fez e com tudo que ele próprio é quem plantou e produziu frutos, né? A gente por nós mesmos não produz fruto nenhum, né? Ele é mesmo, ele que tem nas mãos a, a verdadeira vida, ele que tem nas mãos realmente o que produz fruto, né? O fruto santo, que preservado, incorrupto. E então é das mãos dele que a gente tem que pegar. É da vida dele, né? É de tudo que ele conquistou. É estar com ele, né? É por Cristo, em Cristo, né? Unido a ele. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Então nós precisamos disso. E quando eu chamo vocês de Judases, né? Traidores, Nossa Senhora, meu Deus. Que deixa ele pela oferta da besta, né? Você me vende com o meu precioso sangue, os méritos dele. Também quando usa, né, dos méritos de Jesus para se promover, né? Ele está falando disso também. Você me vende com o meu precioso sangue. Aí quando se aproveita, até na igreja não se pode fazer isso, nunca. Usar as coisas de Deus, ficar usando, abusando, né? Usando dos méritos, das graças. Olha o poder de Jesus aqui, olha o poder dele ali, venha receber, só pagar tantos, né? Ou a pessoa que quer promover, né? Usar a palavra de Deus para ganhar seguidores, usar a palavra de Deus para ser famoso, né? Aí tudo que faz, né? Toda a sabedoria que tudo é Deus que dá. A pessoa usa só para ganhar dinheiro, né? Só para ganhar dinheiro, escrever livros e ganhar e dar autógrafos, né? Quantas coisas assim. Você me vende com o meu precioso sangue. Trai. Tantas coisas assim. E quando eu chamo vocês de Judas, você me vende com o meu precioso sangue. Toda rejeição, né? Todo desprezo a Jesus. Toda comunhão sem amor, né? Sem realmente meditar o que está fazendo, né? Muito sério. Ou deixar, né? De recebê-lo por qualquer coisa, né? Você me coloca nas mãos de Satanás ao dar a ele suas almas, que são minhas, olha só, gente. Porque eu as comprei de volta com minha morte. Então a gente não se pertence mais. A gente é dono dele. E então é como escapar das mãos dele e fugir de casa para morar com outro. Para morar com outro. Para escolher outro pai. Largar o pai verdadeiro para ficar com outro pai. Não quero que esse pai pensa, não quero que esse pai, não quero viver sobre o regime desse pai, sobre a autoridade desse pai, né? Sobre a vontade desse pai, eu quero outro.
Porque o outro eu achei o outro mais legal, né? O outro me oferece uma vida fácil, sem dor, sem dificuldade, né? O outro me oferece coisas assim que alimenta a minha carne, né? Aí a pessoa rejeita tudo que, todas as vezes que a gente rejeita a palavra de Deus para ficar com a palavra dos homens, estamos fazendo isso. Todas as vezes que a gente desconsidera o que Jesus pensa, o que Jesus está falando, para ficar olhando para as opiniões humanas, estamos fazendo isso. Vende com, olha lá, você me coloca nas mãos de Satanás. Eu dá-lhe suas almas, que são as minhas, compradas, nós somos compradas por um preço caríssimo. A gente não é aqueles objetos, sabe aqueles objetos assim que você não pode vender de jeito nenhum? Não pode vender de jeito nenhum, é muito precioso. Pois é muito sério, não tem preço que pague, né? Foi um Deus que comprou, foi um Deus, é muito sério. Aí vai lá e fica querendo sair desse corpo, né? Prefere ser câncer, prefere ir pra serpente lá, ser pó dela, pra ela se deliciar. Que horror. Maculando o sangue de Jesus derramado por cada um. Eu as comprei, então ele é o dono, gente. Eu as comprei de volta com a minha morte. Vocês me traem, chamando-se de cristãos, me fazendo coisas dignas de anticristãos. Então aqui o Senhor está falando de quem se considera cristão mesmo, que professa a fé. Então é muito sério, não quer uma profissão de fé vazia com os lábios e o coração querendo outra coisa. O pé na igreja e o coração com demônio. Ele não quer isso. Ele não quer que a gente se compactue com nada que seja das trevas. Que a gente não se venda. Que a gente não faça nenhum tipo de comércio com as trevas, nenhum. Sabe o que é isso? É afastar qualquer comprometimento com o pensamento das trevas. Comprometimento com o pensamento das trevas. Fazer nenhum compromisso com as trevas. Como eu também li também do anjo Azarias falando, né? Daqueles que se dizem bons cristãos, mas que fazem compromissos errados. Então, é muito sério. Ele não quer que a gente comprometa a nossa mente, os nossos pensamentos, venda para pensar, para perder nossa energia com besteira. Ele não quer. Porque nós somos muito caros. Cada suspiro, cada pensamento que passa em nós, ele está vendo. E ele quer ver se ali quem é que está ali de verdade. Quem que rege aquele pensamento? É Deus? Ou esse pensamento está dizendo? Quem importa? Deus? É muito sério. É muito sério. Vocês me traem chamando-se de cristãos, mas fazendo coisas dignas de anticristãos, né? Se comprometendo com as ideias do mundo. O mundo que vão matar vocês. O mundo que não gosta de mim. Vocês gostam? Vai gostar de quem não gosta de Jesus? É muito sério. Ou a gente se lava verdadeiramente no sangue de Jesus, fazendo proveito disso para a nossa purificação, ou a gente vai estar profanando esse sangue. Felizes aqueles que te amam, não só em tempos de alegria, tá? Não só no Hosana, não só no tempo de alegria. Ó Pai, mas é nos de tribulação, nos tempos difíceis. Ó Pai do pensamento, a quem o amor faz a palavra. Felizes quando te abençoa antes mesmo que haja alegria, e mesmo sob as nuvens dos furacões, né? Essas névoas, essas confusões, a gente vê,
Mas a gente continua olhando para Deus, olhando para Ele, né? E continua, ó, bendito seja Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, nós confiamos em vós, mais e mais e mais, né? A gente sabe exatamente que Ele está no controle de todas as coisas, então, ó luz que nunca cessa de brilhar, felizes aqueles que podem louvar-te com lágrima nos olhos, né? Que é a cruz que a pessoa sofre, mas louvando a Deus, né? Na honestidade, né? Ela está passando pelo sofrimento, mas ela continua louvando a Deus. Ela olha para o céu. Ela não abaixa a cabeça, né? Mas aí que ela olha para Deus mesmo. Então ela pode louvar com a verdade, né? Passando pela realidade, vivendo a realidade que nós estamos vivendo, mas louvando e agradecendo a Deus. Louvar assim, com sinceridade, em paz, né? E confia de coração, estão certos da tua misericórdia. Então, é uma coisa assim, não só de verdade, né? De vida, né? Você olha para Deus, qualquer situação você está olhando para Ele, com lágrimas nos olhos, ou seja, você está sentindo, você está passando pelas coisas, mas você continua com seu coração íntegro, que é aí que Ele olha. Se o seu corpo está íntegro, se as realidades estão todas assim no seu devido lugar, não. Pode estar tendo uma confusão ao seu redor, mas se o seu coração permanece forte nele, firme nele, cada vez mais confirmado nele, crendo nele, que a fé, a ideia de Deus não foi morta no seu coração, a ideia de Deus permanece ali, viva. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer, essa fé, porque a fé é o próprio Deus, é possuir o próprio Deus. E é isso que não pode morrer dentro de nós. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Nós não podemos perder, nós não podemos deixar isso nunca, por nada, por nenhuma proposta. Fala ECA para as propostas. Nossa, você tem que ter nojo das propostas que queira matar essa ideia do seu coração, que queira, né, te dizer que quem importa Deus? Você vai dizer quem como Deus? Quem importa Deus? Nossa Senhora, importa demais. Se não for Ele, nada nessa vida que importa. Quem importa esse mundo? Quem importa a carne? Quem importa o demônio? Quem como Deus? É aí é que está a nossa força, na proclamar essa fé, não só com os lábios, mas de coração. Seu coração proclamar. De todo o seu coração você proclamar as misericórdias de Deus. Ele que cuidou de mim, não é agora que vai falhar, porque Ele é imutável. E Ele falou, eu nunca abandono aqueles, né, que colocam confiança em mim. Nunca. Você vê nas histórias da Bíblia, em cada um, eu nunca abandonei. Eu disse para eles que eles sofreriam muito, pagariam um preço também alto por toda a revelação recebida, porque significa proclamar, né, a verdade para quem não quer ouvir. Mas eu disse para eles que nunca abandonaria. Então a gente passa pela mesma coisa que Jesus passou. Jesus também passou por perseguição, por dificuldade, e também teve lágrimas nos olhos, mas nunca tirou os olhos do Pai. Na verdade, digo a todos vocês que aqueles que, com um ato de fé extremamente belo, podem esperar em Deus enquanto a escuridão leva ao desespero, aqueles que conhecerão o sol eterno, né? O próprio Deus, a vontade de Deus. Ele é o sol eterno, né? Então, é a esperança, né? De que essa vida aqui é passageira. Né? Aqui é um tempo, mas é o exílio, né? Mas a nossa vida verdadeira é lá. Que espere em Deus, que quando Deus encontrar essa pessoa, Ele não vai ver a vela apagada, né? Ele não vai ver a ideia de Deus apagada dentro dela, né? Mas vai ver ela acesa em cima dos telhados, né? Brilhando como o sol. É isso que Ele quer. Esses verdadeiros crentes são poucos, muito poucos esses que crê apesar de.
Nesta noite de impotência, saindo do inferno, os espíritos malignos caem como folhas apodrecidas pela água e levadas pelo vento. Seu próprio peso os arrasta, e adicionado à carne, eles têm Satanás, que os mantém cegos e amarrados, para impedi-los de fazer uma tentativa de elevação. O que seria suficiente para salvá-los? Uma tentativa, né? Meu Deus, um ato de fé, né? Meu Deus. Medo e desânimo. Medo e desânimo foi falado tanto na palavra de Deus, né? Não tenhais medo. O desânimo mata a alma, né? Como o Senhor fala. A coragem faz reviver. Então, um ato de confiança que a pessoa tem de elevar os olhos, de pensar em Deus, um pensamento. Já é uma ideia de Deus iluminando. Naquele momento, pensa no doente, em alguém que está na agonia. E elevar para Deus, entregar. Jesus, eu confio em vós. Um ato, de um suspiro, porque aqui fala uma tentativa, meio que seja suspirando de tão, às vezes a pessoa está tão enevoada, né? Mas uma tentativa, e eles fazem de tudo, porque a pessoa não tem um passo em direção a Deus, um passo, não tem a ideia, um pensamento em Deus, nenhuma ideia de se aproximar de Deus. Eles ficam o tempo todo, né? O que seria suficiente para salvá-los. Medo e desânimo os embotam. O vício os paralisa, né? Que a pessoa vai e acha que ela é o próprio vício dela, então ela desanima. A desesperança os queima. São ruínas estremecendo diante de sombras tolas, tolas, tá vendo? Porque o Senhor nos salvou, né? E não sabem que eles devem tremer por causa de si mesmos, que matam a sua própria imortalidade e a alma. Olha só o que está falando, porque na Bíblia estava falando evangelho, né? Não tema aqueles que matam o corpo, mas aqueles que matam a alma, que mata a alma. Ou seja, é a própria pessoa quando ela não aceita salvação, né? A própria pessoa quando ela já se condena, ela própria que se condena. Na verdade, ela própria que mata, né? Ela própria se mata. É um suicídio, é um deicídio e um suicídio. Que é quando a pessoa, né, já fala, não tem jeito para mim não, e não aceita o perdão de Deus, não aceita a ideia de que Deus pode perdoá-la, a ideia de pedir perdão, a ideia de se aproximar de Deus, a ideia de se arrepender, nada, 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 nada. Então ela tem que temer a própria carne, ela tem que temer a própria sua vontade humana, ela tem que temer a si mesma. Ela própria se torna sua perseguidora, seu principal inimigo, se ela ficasse ouvindo suas ideias tolas, em vez de ouvir a Deus, né? As igrejas estão se esvaziando, não há fiéis nos altares. O pão místico não é procurado. As virtudes tríplice, assim como as virtudes cardeais, né? Fé, esperança e caridade, enfraquecem ou morreram. Aí, ó. A raiva e esforço caótico para buscar segurança. A raiva e esforço caótico para buscar segurança. Há desprezo, muito desprezo pelos filhos da luz, né? Que é rejeitar aqueles que estão falando em nome de Deus, que são os filhos da luz, né? Que estão trazendo a boa nova, como o Jeremias lá estava sofrendo desprezo, porque naquele momento ele foi chamado, né, para dar aquele anúncio. Então hoje também, quanto desprezo não enfrentamos, né? Falando da vontade de Deus, ninguém quer saber, acho que a gente é um bando de pessoas assim, sei lá, desassociadas da igreja, que estão ensinando coisa que não tá falando nos outros lugares, então não importa, né? Tipo assim, quanto desprezo, quando querendo só levar a luz, né? Não é a mensagem nossa que estamos anunciando a mensagem de Deus que é para todo mundo. Quanto desprezo, ninguém quer saber, ninguém pergunta, ninguém se interessa, né? São poucos, muito poucos, não é? Há desprezo, muito desprezo pelos filhos da luz, muito por aqueles que estão anunciando a palavra de Deus, né? Muito, muito, muito desprezo, né? Hoje eu estava vendo a procissão, pessoal evangélico, né? Fez uma procissão, um homem
vestido com a túnica, representando Jesus e carregando uma cruz. E eles cantando, né? Ele nos salvou, né? Ele me ama, né? Ele me amou, né? Aquela música. E um grupo, né, de crianças, jovens, adultos ali cantando, que deve ser dessa igreja, distribuindo um papelzinho, falando os dois caminhos, né? Para a pessoa escolher o caminho do bem. E assim, você vê assim, uns olham, mas outros nem ligam, né? Poucos são os que param para olhar, que pegam o papel, que tem assim uma receptividade, que para ouvir a mensagem. Mas muitos estavam passando na rua assim, como se nem olha, nem se atreve a olhar, né? Então assim, é muito desprezo aqueles que querem levar a luz, né? Que querem levar o ensinamento, que querem falar de Deus, são muito rejeitados, muito rejeitados. As pessoas querem aplaudir os stand-up da vida, né? Aqueles que estão lá falando porcaria e muitos estão rindo das piadas. Muitos querem aplaudir esses famosos, né? Querem aplaudir esses aí, né? Os cantores. Mas aqueles que vêm para semear a luz, então muitos estão aplaudindo a carne, né? Os homens carnais. Mas os espirituais que querem trazer uma ideia de Deus, né? Como eu estava cantando, né? Ele salvou vocês, ele ama vocês, né? Entregando papel falando do caminho, são muito desprezados, muito perseguidos, né? Pior do que o desprezo. O inimigo anseia por opressão para soprar aquela luz que eles acham repugnante, né? Eles ficam até com ranço de ouvir a gente. Você já reparou? Tem gente que tem até ranço, não tem paciência. Um vídeo desse povo aí, 2, 3, 4 horas, a pessoa já pensa assim. Em vez de pensar assim, não, 4 horas ouvindo a palavra de Deus, quanta coisa que eu vou aprender, né? Mas não, né? Mas os filmes longos, as séries longas, isso aí não aborrece nem um pouco. Não dá tédio nenhum. Mas as coisas de Deus dão um tédio, um cansaço, né? Os padres têm que encurtar a missa, que senão o povo senão vai ter que falar. Podem ir, que o Senhor os alcance, né? Porque tem que ser assim para alcançar, porque vai demorar, vai fazer uma missa de 2 horas para você ver, né? Então, assim, vai fazer uma homilia longa para você ver. Você não vai ter gente olhando no relógio, né? Você não vai ter celular tocando. Você não vai ter gente inquieta já perto da porta, nervosa, preocupada com o almoço do domingo, né? Vai fazer as coisas da igreja, as pessoas já perguntam, vai até que hora, né? Tipo assim, parece assim, fica ansiosa para acabar aquele momento. Então, assim, é muito complicado. Mas quanto mais eles zombam de vocês e os esmagam, né? Quanto mais perseguem. Ó, queridos filhos que são minha luz trazida à humanidade. Mas esse pobre muito cairá nas trevas. Então, os castigos vão vir por causa disso, como o Senhor está falando. Por causa das pessoas não querem saber da vontade dele. Por isso que vai acontecer muita coisa. Porque é pela dor, já que não quiseram o amor. Porque quando o Filho da Luz fala a mensagem, o convite é amor. A luz é justamente para falar, olha, você não está amando a Deus, vem amar. Como ele quer ser amado? Assim, assim, assado. Aí, quando eu castigo, é porque você não amou. E tudo é para purificar. Para o equilíbrio da justiça, né? Porque a palavra de Deus não volta sem produzir seus efeitos. Ou ela produz efeito com a mudança imediata da pessoa que ouve, ou vai produzir o efeito com a consequência da pessoa não ter ouvido. Mas ela vai vir e não volta sem produzir os seus efeitos. O crime e outros crimes serão uma parede e uma barreira contra a luz. E sob esses baluartes opressivos, a humanidade perecerá uma prisão sem esperança. Eu fiquei pensando também no exílio, né? O padre está falando do exílio que o povo depois teve que enfrentar por ter desprezado a palavra. Foram 70 anos de escravidão na Babilônia. E não seria se eles tivessem ouvido a palavra na hora que Jeremias falou, se já tivesse mudado. Não precisava, o amor já os convencia, mas esse cara 70 anos de exílio, por não ter ouvido a palavra de Deus. Vocês descartam até mesmo os sinais
que eu lhes envio do céu. E riem dos avisos, tá vendo lá de além da terra. Desmentem, né? Não acredita que Nossa Senhora está aparecendo, desfaz dela, fala que é teoria da conspiração. A Nossa Senhora está avisando tanto, né? Nas aparições, eles negam. Desprezou Fátima, até falar que chega, desprezou muito as mensagens de Fátima, muito tempo. Muita coisa assim mal explicada das mensagens de Fátima, muita coisa oculta, escondida, sabe, que não é publicada para as pessoas, né? E que foi dita para ser aquilo que é dito ao pé do ouvido é para ser trazido de cima dos telhados. Então, aquilo que Jesus está trazendo não pode esconder. Então, as revelações de Deus mesmo, né? O livro da Luísa fica lá no Vaticano, lá arquivado. Até hoje, ninguém se pronuncia a respeito, né? Eles beatificam um monte de gente, mas da Luísa ninguém fala nada, né? Do livro do céu ninguém fala nada. Então, assim, é muito desprezo aos avisos do céu, né? E é o livro do céu, né? É o livro do céu, vem direto de Deus. É o livro lá mostrado lá dos 7 selos, lá, ó. Divina Vontade. Foi quando eu tava vendo o filme do João, ele foi arrebatado, né? E ele viu um livro com 7 selos, que representa toda a vida do homem, que fala assim, a história do homem. Eu pensei, a história do homem é a vontade de Deus, não é? A história de Deus. E tinha 7 selos, aí eu pensei nos 7.000 anos, né? O tempo da Terra, né? Esses 7.000 anos, o sétimo selo, o reino, né? E, e aí o João chorando, né? Quem vai abrir esse livro, né? Quem poderá? Ninguém na terra é digno, né? O ancião falou. Mas Jesus conseguiu, né? Jesus foi digno, né? Então Jesus conseguiu. E olha para você ver. Ele e Nossa Senhora, né? E a Luísa. E olha só, desprezado. Os sinais que Deus manda tanto sinal, né? Tanto sinal. Ou me falar, acontece uma coisa, o homem só fala assim, é coisa natural, vamos explicar cientificamente, né, o que aconteceu. Os sinais de Deus, assim, que eu lhes envio do céu, vocês riem dos avisos, ó. Os católicos já vão inventar besteira por causa disso que aconteceu, eles vão inventar besteira, mas não é nada disso, gente. O que aconteceu foi porque né, a Terra está aquecendo e aconteceu esse efeito tal e tal e tal, e dá uma explicação da física. Mas não quero nem pensar assim, por que aconteceu? Para que está acontecendo, né? O que Deus está nos falando por meio disso? É muito sério. Querem matar essa ideia de Deus. Né? E não quero nem que as pessoas pensem, ó, para de pensar que tem alguma coisa a ver com Deus. Para de pensar que é Deus que está fazendo isso. Para de pensar. Aí se alguém fala assim, né? E pode falar mesmo que é a verdade. Fala assim, é Deus que está castigando. Não, Deus não castiga, não. Então a pessoa não quer essa ideia de Deus. Não quer, não quer essa ideia. Não. É por acaso, é uma coincidência. Acontece. A terra treme, né? As placas se movem. Vocês também acreditam que podem fazer qualquer coisa. Quando vocês menos pensarem sobre isso, farem um sinal conhecido para vocês. Você cairá diante dele tomado pelo terror e a cólera que agora você lança contra os desamparados recuará sobre vós. Esse sinal sou eu. Quando eu aparecer, não na terra, o tempo ainda não chegou, mas quando eu aparecer espiritualmente, nossa Senhora, para os filhos da ira e para o Pai da aniquilação, suas armas e as dele cairão como pó, quando o vento morrer. E se em vez de maldições as orações tivessem subido ao céu, tá vendo? Eu já teria aparecido. Nossa Senhora, o que atrasa o reino. E vocês teriam se libertado de seus terrores. Seus desgraçados que tremem e não podem vir para aquele que os ama.
Eu sou aquele que prevalece. Eu sou aquele que sabe. E ver vocês correndo aqui e ali, né? Como ovelhas assustadas, seguindo os conselhos mais estúpidos, né? Essa preocupação mais boba, né? Ver a pessoa correndo para lá e para cá, né? Preocupado com tanta coisa, né? Como ovelhas assustadas, né? Ver a opinião de um, ver a opinião do outro, ver o que fulano de tal tá falando, ver o que o jornal tá falando, ver o que o outro jornal tá falando, seguindo os conselhos mais estúpidos, né? Das pessoas, dando conselhos humanos, né? Pra pessoa, em vez de procurar a Deus. Que é obedecendo àqueles que, além de estúpidos, são maus, me causa grande tristeza. Então, a pessoa prefere as ideias dos homens, os conselhos dos homens, dos ímpios, do que o próprio Deus. Perdendo tempo com coisas fúteis, né? Mesquinharias, né? Tem gente até que fala assim, olha, seu mundo tá acabando, né? Se as coisas estão ficando difíceis, aproveita agora para você comprar seu carro novo. Aproveita agora para você fazer isso, pra você fazer aquele investimento. A pessoa é mesmo, tem que, né? Para mim não perder meu dinheiro, né? Eu tenho que fazer uma poupança, garantir, né? Tipo assim, sabe? As preocupações das pessoas, né? Nossa, eu vou perder tudo. Se acontecer como que chama? Um reset, né? Se começarem aí cortar as coisas, eu tenho que garantir, né? Eu tenho que garantir a minha vida futura, né? Aqui, né? Se eu não aposentar, deixa eu correr para preocupar com isso e guardar um dinheiro para garantir minha aposentadoria. E a pessoa vai olhando os conselhos, como investir, né, em tempos difíceis, né? Com crise financeira, e a pessoa fica lá vendo, estudando táticas e táticas, né? E obedecendo aquilo ali, né? Vou obedecer, né? E fica ali a vida toda ali. Mas não preocupa com o espiritual, de se preparar para Deus. Está se preparando às vezes para um caos e está preocupado com a sua vida aqui, né? Deixa eu guardar comida no celeiro, né? Deixa eu ver como eu posso investir para comprar uma terrinha aí para me esconder. Se vir perseguição, eu já tenho onde me esconder. E, e vai seguindo os conselhos mais estúpidos, né? Mais estúpidos. Tipo assim, aproveite, né, a vida enquanto você não sabe do dia de amanhã. Então aproveite para comprar, aproveite para sair, aproveite para fazer tudo o que você tem vontade, né? E a pessoa vai seguindo esses conselhos mais estúpidos, né? Mais estúpidos. Não se preocupa com a coisa mais importante. Eu sou aquele que prevalece, olha lá, eu sou aquele que sabe, eu sei o que vocês devem fazer, eu sei aquele que, né, que tem toda a informação para vocês, eu sou a luz, né, eu sou aquele que deve prevalecer a prioridade. Ver vocês correndo aqui, manter a pessoa distraída, né, ali, aqui, correndo por medo disso e daquilo, né, também dos acontecimentos, né, e seguindo vários conselhos, né, a pessoa vai ficando assustada com os acontecimentos e tal, e vai seguindo os conselhos, né? De como se proteger mais ainda das ameaças, mas não está preocupada com a maior ameaça, como a palavra fala. Não temos que matam o corpo, mas que matam a alma. Olha que Jesus vai falar que é muito forte. Eu gostaria de morrer uma segunda vez para abrir os olhos da sua alma, tornando esse povo santo, grande e glorioso que Deus decidiu produzir quando criou o primeiro pai, que era justamente esses filhos que não ia viver assim, ó, perdido. Como ele está falando dessas ovelhas correndo ali e ali, né? Assustada, não. Que ia ter sempre assim, sabe? Aquela, como falar a palavra, ao pé do ouvido, né? Ao pé do seu ouvido, a instrução correta de Deus, né? O tempo todo. Não vivendo medrosos, assustados, fracos, débeis, né? Então, eu gostaria de criar você uma segunda vez. Nossa Senhora, né? É o que está fazendo, né? Fazendo a gente nascer de novo. Eu gostaria de criar você uma segunda vez para não te ver tão diferente do meu pensamento, tá vendo? Meu Deus. Mas tudo que é, é. Que não muda, né? As coisas aceitam como é, né? Tudo que aconteceu, né? Jesus nunca teve
vontade humana. Jesus nunca virou para o Pai e falou assim: Pai, não aceito morrer só uma vez, vai ser umas 50.000 vezes, né? Não, o Pai falou: não, tá bom, não teve isso, né? Não vamos tirar a liberdade do homem, não, né? Então, ele respeita a sua ordem, né? Ele vive essa ordem, né? Mas tudo que é a vontade de Deus, né? Estou falando com todos, então todos aqui estão incluídos, estou incluída, todos nós, eu estou falando com todos. Né? Não tem ninguém que vai ouvir e falar, essa palavra não é para mim, né? Não, ele está dando um alerta geral. Ele fala de forma universal, ele sempre fala de forma universal. Só que ele também deixou uma coisa clara. Eu estou falando com todos, poucos me ouvirão. Eu falo com todo mundo, mas poucos ouvem. Menos ainda entenderão. Então, além dos que ouvir, poucos ainda entenderão o que está falando. O que é mais sério ainda. O que é mais sério ainda, porque não é só ouvir, né? Tem que meditar, tem que remoer, tem que deixar aquela palavra entrar e pensar naquela palavra, né? Nossa, tem que ter uma atenção muito grande. E a atenção é justamente isso. A atenção não é só ouvir. A atenção é buscar entender tudo o que está falando e atender ao pedido, né? Obedecer, tá? A sabedoria não é mais amada. Saber, né, as coisas de Deus, ser guiado por essa sabedoria não é mais amada, né? E não é mais compreendida. O que Deus fala, né, não está sendo mais amado e não é mais compreendido, né? O que Deus fala, porque você, né, ele fala, mas o ser humano para ele é outra língua. Né? A sabedoria não é mais amada. A palavra de Deus não é mais amada e não é mais compreendida também. É muito sério. Para compreender, a gente precisa da luz do próprio Deus e muita atenção mesmo que está falando. Muita atenção, muita, né? Meditação. A sabedoria tem que ser algo aspirado, desejado de coração, né? Não a sabedoria do mundo. Essa aí não é sabedoria, não. Mas o que Deus é, o que Deus pensa. Mas para seus seguidores leais, né? Aqueles que vão para a palavra na prática, vão seguir, né? Vão viver por essa palavra. A sabedoria sempre dará força e luz, então você não vai ficar sem luz. Aconteça o que acontecer, você sempre vai saber o para quê, o que Deus está fazendo e vai estar sempre te iluminando, né? Te dando também força, né? Para passar por qualquer coisa, mas a gente tem que olhar para Ele. Essa sabedoria que não pode ser ignorada por nós. A gente não pode ignorar essas palavras. A gente tem que querer compreender. A gente não pode ficar no analfabetismo funcional. A gente deve querer vencer qualquer barreira que a gente tenha de atenção, de qualquer coisa. Pedir a graça de Deus mesmo, né? Prestar muita atenção, meditar com carinho, sem pressa, né? Comer essas palavras mesmo e pedir a graça, a força de Deus, para que essas palavras sejam vida dentro de nós, que não seja esquecida, né? Que nós sejamos uma terra em que vem o pássaro e leva, que é sufocada pelos espinhos, né? As preocupações humanas, bobas, como o senhor falou, que estúpidas, as ideias estúpidas, não pode ficar na nossa cabeça. Não gastar energia com conversa, com ideias estúpidas, não. Mas deixar ela, para a gente viver, saber, para a gente querer. Aquilo que foi rejeitado, que não foi amado e compreendido, que queiramos amar e compreender. A sabedoria é todo o conhecimento de Deus, é todo esse entendimento de Deus. De quem Deus é, de como Deus vê as coisas, do que Ele pensa, do que Ele fala, do porquê que Ele fala, do que Ele quer dizer com aquilo que está falando. Então é muito importante que essa sabedoria não seja rejeitada. Sempre dará força e luz na terra, tá vendo? Esse tempo de exílio, salvação e bem-aventurança, além da terra. Ela dá-se a si mesma. E ela dá-se a si mesma, né? Serve para ele mesmo. Ela dá-se a si mesma. Ela está se dando. Ele faz questão de convidar, de nos falar. Ela dá-se a si mesma. E todos os que
a serviram e mereceram estará entre os 144.000, a quem fala João. Todos aqueles que receberem. Não é você que está produzindo isso, ela própria que está se dando. A gente precisa receber. Nós somos esse vazio que não tem mérito nenhum. Que vamos receber. Ela que está se dando, é Deus que está se dando, é a vontade dele se dar. Não é por mérito que a pessoa está adquirindo, é porque ele que está dando, ele que dá. Ele que conquistou, a gente não tem nenhum mérito, mas ele conquistou. É pela vontade que a gente recebe, essa vontade de querer ela, todo o nosso coração e compreender o que Deus quer, não querer viver na ignorância, mas querer compreender a Deus, querer conhecer a Deus, querer compreender Ele, as coisas dele, né? Querer receber. E todos que a serviram, né? Serviu ao próprio Deus, com a sabedoria ao próprio Deus, todos aqueles que a serviram, né? Atenderam, obedeceram, né? Fizeram exatamente, viveram segundo essa palavra, buscaram divulgar, falar dessa palavra, anunciar essa palavra, serviram ela com a sua vida e mereceram né? Aí que tá, tem que pagar o preço também para receber a luz, né? Às vezes para compreender, você tem um sofrimento ali para compreender o que Deus está falando. E é importante, é o martírio da atenção, né? Então mereceram. Ela buscou a sabedoria como alguém buscando uma água que está com a sede daquelas, né? Então, ela mereceu, ela pagou o preço, né? Ela largou as outras coisas, né? Ela deu o tempo dela, a vida dela. Ela parou para meditar, ela parou para pensar, ela parou, ela mereceu, né? Pela vontade, que é a única coisa que nós ofertamos, né? Pela vontade dela, se dispôs, né? Se dispôs, mereceu, né? Receber, adquirir a sabedoria. Amou a sabedoria, amou a mim mais do que a tudo. Então, estará entre os 144.000 de quem fala João, e dele será a Santa Jerusalém, que contém o trono da sabedoria, que se imolou para se apresentar às pessoas de boa vontade, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. É Jesus. É Jesus que se imolou para se apresentar às pessoas de boa vontade. Então, muito grande isso. Muito grande. Então, Jesus quer nos deixar preparados para a grande tribulação. Então, é isso aí. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.